Olá, gente, boa tarde. Muito prazer estar aqui inaugurando o podcast da Cassiana. A gente vai começar agora a fazer transmissões semanais. Eu conto aí com a sua audiência. O podcast da Cassiana. A gente está organizando o nosso canal aí. Em breve a gente vai fazer essa transmissão diretamente no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai acompanhando por aqui, mas você fica acompanhando aí as minhas redes sociais, que a gente em breve vai passar o endereço certinho, que vai ser o endereço fixo de toda semana. Hoje, com muita alegria, a gente vai começar o nosso podcast entrevistando uma pessoa muito especial, que não nasceu em Lusiânia, mas é daqui de Lusiânia, que é o Evandro Casagrande. Seja bem-vindo, Evandro Casagrande. Ele que é catarinense, mas vai contar pra gente daqui a pouquinho há quantos anos ele está aqui, já tem tempo. E o Evandro Casagrande, ele foi presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lusiânia, por 2 mandatos, então muito ativo nas entidades classistas, representante do comércio. Ele é empresário, tem uma papelaria aqui em Lusiânia e já tem aí muito tempo de experiência no comércio aqui da nossa cidade. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite para participar dessa entrevista, e você é cobaia, porque é a primeira entrevista, o primeiro podcast aqui que a gente está fazendo. Obrigada, viu, mano? Boa tarde, Cassiana, boa tarde. Vamos lá, né, Cassiana? Somos cobaias, vamos lá, né, começar. Vamos para esse experimento. Vamos para esse experimento aí. Me conta então, quando que você veio aqui para Lusiânia? Lusiânia, Cassiana, eu vim para cá em 90, né? Então, de 90 para cá, eu fiquei um período fora de 3 anos, mas aí já são quase mais de 30 anos já sou cidadão de lusianense, ganhei um título de cidadão lusianense e me sinto de coração cidadão, não me vejo fora daqui não. Muitos anos, toda a minha família é criada aqui, então sou lusianense. Sou catarinense de nascimento, mas lusianense de coração. Que bacana. E um empresário de sucesso, né? Um comerciante bem sucedido, a gente pode falar. E bacana, assim, que você conseguiu ao longo desse tempo, além de dar atenção para o seu negócio, também contribuir, né? Porque a associação comercial, por exemplo, é esse agrupamento aí de comerciantes que é muito importante, né? Para unir forças. Como é que você vê, o que te motiva a trabalhar na ACIL? Hoje você não está na presidência, mas está sempre ali participando e tal. Qual a importância de uma associação? Cassiana, eu lembro bem na última reunião que eu tive, quando ainda presidia a ACIL, que eu comentei que eu devia mais à associação comercial do que a associação comercial devia a mim. Porque como comerciante há mais de 20 anos aqui em Lusiânia, a gente tem que dar a nossa retribuição. O empresário tem que dar a retribuição à cidade. Eu vivo da cidade, eu vivo do comércio local, eu vivo as pessoas de Lusiânia que fazem o nosso comércio prosperar ou não. Então eu tenho como um pensamento meu que eu tenho que devolver alguma coisa para a comunidade. Então, se é a comunidade que me sustenta, se é a comunidade que faz com que eu prospere, que eu consiga ter há mais de 20 anos o meu negócio funcionando e funcionando bem, graças a Deus, é devido à cidade. Então, eu preciso retribuir de alguma forma. Dentro da associação comercial, a gente junta força para quê? Para buscar melhorias. A melhoria para o empresário, a melhoria para a cidade, de uma forma geral, que isso vai melhorando num aspecto geral. Quanto mais forte você tem um comércio, quanto mais organizações elas são mais bem estruturadas, a gente tem uma sociedade melhorada em todos os aspectos. Então, dentro da associação comercial, o período que eu fiquei lá, eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido de trazer sempre algumas melhorias, sempre visando o bem comum. Quando a gente pensa no individual, as coisas não funcionam, né, Cassiano? Isso mesmo, mano. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me lembro que eu trabalhei como repórter aqui da TV Anhanguera, né? Na época era TV Rio Vermelho, há alguns 20 anos atrás. E eu me lembro que a gente fazia muita reportagem no comércio, e uma das queixas dos comerciantes há um tempo era sobre a fuga das vendas para o Distrito Federal, né? Muito comerciante aqui, eu me lembro, lojistas, que falava, poxa, as pessoas às vezes saem de Lusiânia e vão comprar em Brasília. E hoje a gente tem um outro problema, que é o comércio eletrônico. Como é que você vê a situação do comércio local numa cidade como Lusiânia, até a partir da sua experiência, diante dessa concorrência hoje que a gente tem, né, dos grandes sites de vendas, né, da praticidade aí das compras pela internet?
Cassiano, então primeiro a gente falar, acho que a gente precisa começar a pensar, a falar da nossa estrutura da nossa cidade, né? Então, o comércio de uma forma geral, se a gente voltar nesse período aí de 20 anos para cá, evoluiu muito. A gente hoje tem uma boa gama, uma boa variedade de ofertas aqui. A pessoa hoje você consegue encontrar muitas coisas aqui dentro do Lisânia e você tem menos necessidade de se deslocar a Brasília. Então isso com certeza favorece. Então quanto mais forte é o nosso comércio, menos dependente a gente fica de outras praças, né? Hoje você tem pouca necessidade de buscar alguma coisa em Brasília, quase que uma totalidade você vai conseguir encontrar aqui dentro do comércio lusiano. E alguns setores com uma boa, bem razoável a oferta de produtos ofertados. Agora, com relação ao comércio eletrônico, aí você foge totalmente do nosso controle, porque você não está concorrendo com Brasília, você não está concorrendo com uma região, você concorre com o país. Então, alguns segmentos, eles são bem mais afetados. Então, aí é uma questão de o comerciante começar a repensar os novos tempos, né? Então, teórico, é uma coisa, sim, de um tempo para cá, ela é uma coisa nova, não é tão... O comércio eletrônico para nós, se você pegar voltar 5 anos, ele não era tão significativo assim, cada vez vem crescendo mais, e veio para ficar, não tem jeito. Então, nós, como comerciantes, de uma forma geral, precisamos nos adequar aos novos tempos. O nosso concorrente hoje não está mais, às vezes, na nossa rua, na nossa cidade, está na internet, na rede. E com o crescimento, ainda bem, graças a Deus, com o crescimento e oferta de internet e o acesso da população, que cresceu muito. Se a gente voltar um período aí não muito longe, o acesso à internet era ruim e caro. E hoje cada vez está se tornando mais popular e cada vez mais abrangente. Então isso favorece muito o comércio eletrônico. Então nós, como comerciantes, precisamos repensar as nossas atividades para quem... E é inevitável hoje você ter um segmento no comércio e não pensar em trabalhar com comércio eletrônico. Seja as redes sociais, que hoje também cada vez estão mais presentes, né? E seja os e-commerce, que essas grandes plataformas de venda online, né? Pois é, a gente tem outros desafios também, né, Evandro Casagrande? Eu estava aqui me preparando para conversar com você e fiquei pensando também na questão da mobilidade, por exemplo, né? Porque Lusiânia é uma cidade que tem o comércio muito concentrado aqui no centro da cidade, tem alguns bairros também que estão, né, em expansão, algumas áreas comerciais fora desse centrão aqui, mas a gente ainda tem muita loja, muito comércio aqui dentro, e a dificuldade do trânsito, do estacionamento, da mobilidade até mesmo dos pedestres, né? As calçadas às vezes muito comprometidas. E aí a gente sente assim que é preciso, às vezes, que o poder público também contribua, né? Então, essa questão aí da mobilidade, do fluxo dentro da cidade também é determinante também para os comerciantes, estou certa? Cassiana, você citou, acho que num ponto que é primordial para a nossa cidade. Nós temos um problema que é histórico. A nossa cidade é uma cidade antiga. O centro da nossa cidade é um centro histórico, antigo, e já tem suas dificuldades de locomoção pelas ruas, né? Pelos formatos das ruas, né? Que a cidade foi se desenvolvendo, foi crescendo. E aí você tem ruas hoje que não consegue, elas estão todas edificadas e você não tem muito, os acessos já tem esse problema que já seria um problema de uma difícil solução. E não é do problema dessa administração, eu vejo esse problema antigo. Nós nunca foi olhado para o centro de Lusiânia, nunca foi olhado para as nossas calçadas, o centro nosso está há muito tempo precisando de mais cuidado. Então, se eu tenho um comércio eletrônico que vem crescendo, eu tenho uma cidade que já tem alguns problemas estruturais que você não tem como você alterar ele, que é o padrão das ruas. Muitas ruas aí você não tem como fazer um alargamento, alguma coisa. Mas então eu tenho que fazer o quê? O melhoramento das calçadas, fazer uma calçada que seja uniforme, onde que possibilite que todo mundo tenha um mínimo de condição de andar. Se você tentar, quase que é uma prova de resistência você andar no centro da cidade nossa pelas nossas calçadas, porque você tem barreiras a todo momento. E isso então impede que as pessoas... Um deficiente físico ele é quase que proibido de andar ele é quase que aleijado de andar aleijado de andar na nossa cidade, porque ele não consegue andar, ele não tem como andar, ele vai andar no meio da rua. Então nós temos esses problemas que está precisando de mais cuidado. Acho que isso o poder público deveria ter olhos para esse nosso centro, que se desenvolveu, que vem crescendo, onde concentra grande parte do nosso comércio, tem uma grande circulação,
E você, às vezes, você está andando no meio da rua, você está dividindo com os carros, está andando dividindo com o pedestre, tem que dividir espaço junto com os carros. E as pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, então, se nós tivéssemos, então, fazer algumas experiências, algumas ruas principais, a gente começar a trabalhar a melhoria das calçadas, a melhoria da iluminação, a nossa cidade está invadida aí por essas fiações aí que está sem controle, a gente precisaria ter um aspecto visual mais bonito na nossa cidade. Então, dava para fazer algumas melhorias públicas. Eu não coloco a cargo dessa administração, porque vem de todas as administrações anteriores que nunca olhou para o centro da cidade dessa forma. Então, há muitas questões para resolver. Então, mais capricho, mais zelo facilitaria. A nossa cidade, pela locomoção, por ser uma cidade ainda razoavelmente pequena, e você ter facilidade de locomoção, você é um ganho que você pode ter na concorrência com a internet, porque se eu consigo oferecer um produto num preço razoável ou no mesmo preço da internet e a pessoa tem acesso fácil, a pessoa pode optar com mais facilidade em querer comprar esse produto na tua loja física, já ver o produto, já olhar, já negociar as condições pessoalmente do que a internet, que ainda a gente tem algumas coisas que ainda há muita regulamentação na internet que ainda não foi feita, que ainda precisa ser feito. Então, talvez isso poderia ser um ganho para nós com relação a algumas coisas, mas você precisa ter zelo. A gente precisa olhar com cuidado para esse nosso centro. Tem alguma coisa que, tipo, na frente do Banco do Brasil ali, nós temos uma praça que está abandonada. Aquilo ali antigamente não existia uma praça bonita, arborizada, onde as pessoas conseguiam andar, os comércios funcionavam, e hoje ali a gente tem alguma coisa que você não consegue nem andar ali direito. Uma pessoa que tem sua capacidade normal. Então, imagina uma pessoa que tem com mais idade, com uma deficiência ou com alguma coisa, ela não consegue. Então, isso dificulta. Como é que você chega ao acesso no comércio? E olhar para essas calçadas, uma padronização, cobrar esse é o poder público que tem que fazer, olhar para essas calçadas e impedir que se faça obstáculos nas calçadas, muitos degraus, muitas invasões do próprio comerciante que vai invadir. Acho que isso é público, o que é público, não pode ser coisa privada, né? Então isso parte do poder público, um olhar mais com mais carinho para esse nosso centro da cidade. E nos novos polos que está surgindo, já começar a pensar em calçadas, em avenidas, em ruas. Você está surgindo alguns pontos comerciais na nossa cidade. Nossa cidade ela é grande, ela tem vários pontos comerciais, então nesses pontos já começar a olhar com mais carinho para esse lado, possibilitando uma calçada, uma iluminação adequada, uma estrutura do comércio que possibilite. Isso ajuda a cidade e o comerciante, né? Pois é, a gente vê que assim é uma questão, as questões que envolvem a coletividade, né, e a questão do comércio não é diferente, a gente vê que é uma via em que todo mundo tem que contribuir, né? Você falou aí, às vezes, da invasão das calçadas, às vezes a pessoa, um morador, um comerciante, pensa assim, não, vou puxar aqui 50 centímetros, não vai fazer diferença, né? Aqui a minha calçada é larga, mas a gente sabe que depois ali na frente esse pedacinho aí invadido vai prejudicar, né? E vai incentivar outras invasões também, porque aí vê, o vizinho fez, então eu também vou fazer. Justamente, né? Então acho que você tem que pensar da seguinte forma, não é para ninguém, né? Não nem pode, 10 centímetros, nem um metro. Nem 10 centímetros, nem um metro, nem nada, porque se um invade 50, me permite eu também invadir 50, 60 e assim vai indo. É o que a gente vê. E a gente vê algumas aberrações aqui no nosso centro, que são calçadas totalmente tomadas, que as pessoas invadem totalmente. Tem locais aqui em Lusiânia que você tem que, se você estiver caminhando pela calçada, você tem que sair da calçada e ir para o meio da rua. E se tiver carro estacionado, você tem que, às vezes, atravessar a rua para o outro lado para você poder caminhar. Porque a pessoa simplesmente ela fechou a calçada. E então isso eu acho que é o poder público que tem que agir, sim, que tem que colocar e também padronizar. Uma padronização onde que todas as pessoas, sem nenhum obstáculo. Se você tem uma garagem da sua casa, o problema é seu, não é coletivo. Então você não pode estar devolvendo, porque eu tenho que entrar na minha casa porque eu tenho uma garagem. Aí você vai querer uma rampa. Não, a calçada ela tem que ser uma calçada onde um cadeirante possa andar, uma pessoa com um idoso possa andar. Um carrinho de bebê. Carrinho de bebê. Exatamente. Então, e é isso, se você dificulta a locomoção do pedestre, você dificulta o comércio também, e a gente tem que ter essa consciência. Então, se eu invado uma calçada, o pedestre não consegue andar, ele não consegue chegar na minha loja, se ele não consegue chegar na minha loja, eu vou vender menos. É uma questão natural, uma questão básica. Então, se você vai em algumas cidades onde que é o centro, que é organizado, tem aqueles calçadões, aquela coisa, você chama a pessoa para andar. Olha que eu conheci, não vi ainda pronto, mas só passei lá, mas eu conheci o projeto que está sendo feito aqui no Rosário. Projeto, se for do jeito que eu vi, excelente,
que vai permitir que as pessoas comecem a frequentar o nosso centro histórico, que vai desenvolver muito, que graças a Deus fizeram isso, porque fazia muitos anos que precisávamos fazer aquilo ali. Então vamos pegar aquele exemplo ali, vamos replicar ele para outros lados aqui, replicar aqui para esse nosso centro. Se você andar aqui nessa rua aqui, onde que tem a rua do hospital aqui dos bancos, tem locais que você não consegue, você tem que ir pro meio da rua, entende? Verdade. Então, imagine uma pessoa, aí você dificulta, se você tem essas barreiras todas, já tem umas ruas que são estreitas, que não tem o que você fazer, e ainda você está cheio de barreira, aí a coisa piora para o nosso lado, né? É verdade, muito desafio aí. E eu queria comentar também um pouquinho, Mano, sobre a relação também da ACIL aqui com a Associação Comercial e Industrial do Jardim Gá, porque a gente está falando aqui da Lusiânia Centro, mas a gente tem uma realidade também de um comércio muito forte, que é do Jardim Gá, né? Lá tem a associação própria, né? Inclusive, recentemente até encontrei com o pessoal da diretoria lá, né? Tem o Patrick, que eu conheço mais, mas o presidente, que agora eu me esqueci o nome dele, Ronaldo. Então, assim, também é uma associação forte e ali na região também tem um comércio muito fortalecido e que também tem desafios semelhantes, né? Eu não conheço muito o Jardim Gá, porque eu conheço, mas não tenho o hábito, né, de andar por lá, e até pelo dia a dia da gente. Então eu fico te devendo um pouco sobre em relação ao Jardim Gá. Mas Jardim Gá é uma cidade hoje que divide com Lusiânia, com a Lusiânia antiga aqui. Hoje quase que você tem uns 50% para cada lado, né? Porque o comércio deles lá é muito forte, a população deles acho que é praticamente hoje que 50%, se a gente juntar o IP e juntar com o Ingá, você vai ter praticamente metade da população de Lusiânia. Então precisa ser olhado com todo carinho para aquelas avenidas, para aquele comércio, porque como é que você fortalece, Cassiana, um município? Você precisa dar condições para que o município se desenvolva, que se estabeleça, que ele possa crescer. E quanto mais você tem desenvolvimento no comércio, mais arrecadação você tem. Então isso é uma lógica muito simples. Jardim Gá tem ainda um detalhe a mais, ele está à proximidade com o Valparaíso, que tem um comércio, vem crescendo bastante, então eles têm uma divisa ali próxima, e que eles podem perder muito por causa da proximidade. Então a pessoa que está ali no Jardim Gá, para ela dar um pulo em Valparaíso, fazer alguma coisa, ela está próxima. Tem muita gente do Jardim Gá que se desloca quase que diariamente para Valparaíso fazer coisa. Então você precisa repensar, peraí, estou dentro do meu município, deixa eu gerar emprego aqui, deixa eu arrecadar aqui, deixa eu vender aqui. Para isso, a gente precisa ter as condições necessárias, né? Infraestrutura básica é o mínimo que a gente pode pedir, né? Pois é, então para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, Evandro, vamos deixar um recado aqui para a população de Lusiânia, do Jardim Gá, né? Para que possa prestigiar o comércio local, né? A gente tem aqui lojas, né? Pontos comerciais aqui, alguns muito tradicionais, outros mais novos, mas que são todos com potencial muito grande, e é uma relação que se alimenta, né? Então, quando a gente prestigia o comércio local, quando a gente dá preferência para os comerciantes da nossa cidade, né? Para o comércio da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso município, com certeza o comerciante também vai ter condições de oferecer mais, melhor, né? De atualizar, de melhorar, de oferecer um preço melhor também. Então, que a população também sinta aí esse estímulo para buscar o comércio local, que isso aí faz toda a diferença, né, não, Evandro? Cassiana, se você não apoia a tua cidade, então você não pode cobrar o retorno dela. Então, se você quer que a sua cidade tenha escola, se você quer que a sua cidade tenha umas calçadas, tenha ruas pavimentadas, tenha saúde, tenha educação, segurança, o poder público precisa também arrecadar com isso. O município precisa arrecadar com isso. O município precisa ter receitas para isso. E se você não apoia o teu comércio local, você está mandando teu dinheiro para fora. Então, lógico que a gente tem a liberdade de fazer a escolha, mas se você puder comprar aqui dentro, aonde que você está gerando emprego? O comércio é o grande gerador de empregos, não só de Lusiânia, mas do país, né? O micro, pequeno empresário e aí se você juntar os serviços, isso dá mais de 50%, 60% dos empregos que são gerados. Então, quanto mais emprego eu tenho dentro de uma cidade, quanto mais um comércio forte, mais impostos eu tenho, uma cidade mais fortalecida em todos os seus setores.
Agora, quanto mais, se eu pego meu dinheiro e vou comprar em Brasília, eu vou comprar em outro lugar, eu estou dando um imposto para lá, eu tô levando meu dinheiro para lá para fora. Então, dentro de um preço competitivo que a nossa cidade hoje tem, na maior dos setores a gente tem um preço competitivo com Brasília. Eu falo pelo meu ramo, porque o preço de Brasília, o custo é mais alto, eles têm um custo, um padrão, um custo normalmente em muitos produtos em Brasília fica mais caro, então não é o preço, você não tem a diferença da maioria das vezes. A comodidade hoje você tem aqui um comércio que está se estabelecendo, então apoie o comércio local, apoie o comerciante local, porque quando você está comprando no comércio daqui, você está gerando emprego, você está fazendo com que a economia cresça, está fazendo com que... Olha a nossa cidade, se a gente olhar de uns 10 anos para cá, olha quantas coisas novas abriram aqui em Lusiânia. Hoje, vamos citar só no caso dos atacarejos, que há pouco tempo nós não tínhamos, hoje nós temos 2, parece que está implantando, temos 3 já no nosso município, está implantando 4, né? Então, veja que coisa positiva, quantos empregos geram isso? Então, agora, quando eu opto para comprar fora daqui, eu estou levando meu dinheiro para lá, estou levando emprego para lá, automaticamente a cidade vai ficando mais deficitária nos seus serviços. Ninguém faz milagre. Se você tem dinheiro, você consegue fazer. Se você não tem, paciência, né? Tá certo. Muito obrigada, Evandro Casagrande. Ele que é proprietário da papelaria ABC, né? Eu falei que ele era um empresário bem sucedido, mas vamos fazer a propaganda aqui da papelaria ABC, né? E a gente agradece, então, bastante a sua disponibilidade, essa conversa muito bacana para a gente também refletir, né? Às vezes a gente vai vivendo ali no dia a dia e não vai prestando atenção nas questões que dizem respeito à cidade aqui, né? Esse cotidiano nosso aqui de convivência mesmo é muito importante. Então, a gente ouvir o ponto de vista, né, dos moradores, do ponto de vista de pessoas que estão aí em determinadas situações aqui, né? No caso do Evandro Casagrande, que é um comerciante que tem toda essa experiência aí para compartilhar com a gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui. A gente vai ter outras conversas, como eu comentei, a nossa intenção aí é fazer um podcast semanal, uma vez por semana. Se você gostou dessa conversa, compartilhe e também acompanhe aí que nas minhas redes sociais a gente vai divulgar o link para os próximos encontros e a gente pretende aí trazer outros convidados também para continuar falando sobre a vida e sobre o dia a dia aqui na nossa cidade de Lusiânia. Uma boa noite para você e até a próxima.